Começando mais um AI Talk, aqui na Feira Construir Aí, com uma convidada mais que especial, Mariana Otti. Seja bem-vinda. Mariana, que é arquiteta, designer, mestre em engenharia ambiental, com um currículo gigante, vai hoje nos dar vários insights de vários segmentos dentro da arquitetura e suas possibilidades. Marina, fala um pouquinho da tua história. Ai, Dani, obrigada, um prazer estar aqui. Bom, minha história é um pouco complexa, parece variada, mas, né, tu sendo da área de arquitetura, entende bem como a gente trabalha em várias escalas. Então, a minha história começa lá pequenininha, eu já fui pequena um dia, né? Hoje eu tenho 1,81 m, mas enfim, eu comecei desenvolvendo brincadeiras com a minha boneca de mobiliário, de casa da Barbie, enfim, e foi assim que eu me apaixonei pelo mundo da arquitetura, mas eu sempre fui muito questionadora, eu queria saber por que aquela forma é bonita, por que aquilo ali vai funcionar ou não. Então, quando eu fui estudar, eu sempre queria ir muito além, estudar os porquês, né? Então, logo comecei a desenvolver mobiliário, já tive meu primeiro mobiliário produzido quando eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos, e aí foi natural fazer arquitetura. E aí, na arquitetura, acabei mudando de escala de novo. Então, passei a fazer no meu escritório arquitetônico, interiores e sempre com desenvolvimento de produtos de mobiliário. E, em paralelo, querendo saber os porquês, né? E foi aí que eu acabo caindo, né, meio que de paraquedas no mundo da docência, porque como eu estudava muito os porquês, as pessoas queriam saber esses mesmos porquês, né? Então, eu acabei sempre compartilhando tudo aquilo que eu aplico na prática, no meu escritório. Então, sempre compartilhei na docência, no ensino superior, na graduação, na pós-graduação também. Então, esse é um pouquinho da minha história, né, dentro desses estudos, e acabo caindo até na questão da neuroarquitetura, neurociência, enfim, neurodesign. Uma das suas áreas de atuação é a neuroarquitetura e a biofilia. A gente está vendo agora uma ênfase, vamos dizer assim, numa arquitetura mais voltada para a biofilia. Como você, sendo uma especialista nessa área, você vê hoje uma arquitetura mais valorizada e indo mais segmentada para dentro da biofilia e da neuroarquitetura? É interessante, de novo, esse paralelo, né? Por que eu fui estudar tudo isso, né? Enfim, neuroarquitetura hoje está na moda, a gente ouve neurodesign, neurobusiness, neuropsicologia, e aí às vezes a gente fica achando como é uma palavra da moda, é qualquer coisa, e não é nada. Na verdade, o que é neuroarquitetura ou neuro alguma coisa? Hoje a gente tem estudos diante do nosso cérebro de neurociência que consegue se comprovar como o funcionamento do nosso cérebro é influenciado, por exemplo, no falar de neuromarketing, pelas formas, por uma placa, por uma cor. E, obviamente, o espaço acaba também condicionando o funcionamento do nosso cérebro. Então, a neurociência passou a estudar como o ambiente também influencia o nosso dia a dia. E é aí que o pessoal da arquitetura pega esse conhecimento, poxa, se o ambiente influencia o funcionamento do cérebro, então é interessante para a gente aplicar especificamente em projetos, né? Então, neuroarquitetura, neurodesign, mudança de escala. E em paralelo a isso, porque eu acabei introduzindo essa questão, a gente tem a biofilia. Então, por que a biofilia hoje está tão em alta? De novo, assim, que cai aqui nos clichês, né? As pessoas acham, biofilia, botar plantinha. Plantinha, isso mesmo. Né? Então, caiu, infelizmente, nesse clichê. Só que, por que ela está em alta agora? Uma tendência de fato, né, quando a gente envolve comportamentos, novas tecnologias, vários elementos levam para a ascensão daquela temática. No caso da biofilia, a gente tem a própria neurociência e neuroarquitetura, que se comprovou que efetivamente a presença da natureza nos espaços vai alterar o funcionamento do meu cérebro e do meu corpo. Sim, melhora o bem-estar, sim, diminui a produção de cortisol, sim, diminui batimento cardíaco, pressão arterial. Então, isso é fato. A gente consegue mensurar como a biofilia, o design biofílico, acaba influenciando e trazendo bem-estar, não só poeticamente, ter contato com a natureza. Não, realmente eu sinto no meu corpo. E outro fator preponderante para a biofilia ter ficado tão em alta, que não é só colocar plantinhas,
foi a questão da pandemia, né? Então, na pandemia, a gente forçosamente precisou ficar recluso, sem o contato, que a gente não nota que a gente está no Brasil, né? O Brasil, a gente tem natureza por tudo. Aqui em Balneário Camboriú, estamos à beira-mar, temos a mata próximo. Então, quando a gente está no dia a dia, a gente não percebe, mas a gente convive com a natureza no dia a dia. Quando a gente passa a ter o período da pandemia, então a gente passa a não ter mais esse contato. Então as pessoas se tocaram, ai, tô sentindo falta da natureza. Se criou um novo olhar para o morar, né? Exatamente, as pessoas não ficavam mais em casa, né? Então, minha casa não funciona, preciso ter esse contato com a natureza. Então a gente tem esses dois fatores que culminaram e hoje está tão em alta a questão do design biofílico. O conhecimento científico que comprova que realmente a biofilia ela vai mexer com o funcionamento do meu corpo, e em paralelo as pessoas sentiram falta também do ter a natureza nos seus espaços, e que não é só colocar plantinha. Uma pergunta bem específica, você como arquiteta e especialista em biofilia, qual é o maior desafio de implementar dentro de um projeto arquitetônico a biofilia em questão de execução? Primeiro, acho que quebrar o paradigma no cliente de que é só colocar plantinhas, né? Então, dentro da execução, na verdade, a gente tem estratégias que aparecem, inclusive, que são simples, né? Então, você trabalhar com sentidos, trabalhar com materiais naturais. Então, eu não acho de forma alguma difícil implementar o design biofílico. Eu acho difícil as pessoas entenderem que sim, plantas podem ser uma estratégia biofílica, mas não é só isso. Você utilizar, por exemplo, madeira, em cerca de 60% do espaço com madeira, você já vai ter um ganho de criatividade e produtividade só usando a madeira. E eu posso usar, não vou usar madeira, vou usar as plantas. Não preciso usar a planta nem madeira, vou utilizar um outro material natural. Então, a gente tem cerca de 14 estratégias já catalogadas para trazer a biofilia, que não são somente colocar plantinhas, ainda usando o diminutivo, plantinha, né? Então, para mim, Daniel, acho que o desafio maior hoje é que as pessoas entendam que não é só colocar plantinhas. Porque a gente tem visto hoje, né, Marina, tanto projeto de fachada com uma arquitetura bem vasta biofílica, né? E a gente olha, a gente sabe, né, nós já somos, como eu brinco, da velha guarda da arquitetura, né, que o desenho aceita tudo, né, mas na prática a gente sabe que as coisas não são assim. Então, você fazer um projeto com uma fachada cheia de verdes, a gente sabe que isso requer um preparo para isso e uma manutenção para isso. Como você vê o futuro das construções com esse tipo de projeto e de especificação? De novo, porque criou o clichê, né? É só colocar a plantinha, então vou enfiar na fachada um monte de plantas, né? E aí você, às vezes, até em mostra, não só na fachada de uma construção, ou até mesmo na mostra, nos últimos dias da mostra, tá aquela parede verde toda morta, né? Então, a gente precisa implementar tecnologia. Então, com a planta adequada, com o sistema de irrigação adequado. Mas hoje a gente já tem, inclusive, tecnologias capazes de realmente você ter jardins suspensos, que não é só um fachadismo. Você realmente consegue plantar e cultivar árvores. O Bosco Verticale em Milão é um exemplo. A gente agora já tem projetos aqui na região também. Então, hoje a gente tem tecnologias tanto de suportar o peso de grandes vegetações que vão realmente se desenvolver. E hoje também a gente tem concretos, por exemplo, que conseguem já receber micro-organismos que propiciam a criação de líquens. Então, hoje nós temos tecnologia suficiente. Mas a gente não pode cair no clichê de novo. É só colocar uma plantinha, daí em meio ano aquela planta morre, e aí você tem o oposto, né? Não é nada biofílico, aquele prédio cheio de plantas mortas. Né? Pegando um pouquinho essa questão da tendência, quando a gente fala em tendência, a gente vai muito para o mercado de luxo, que é também a nossa região aqui. Sim. Né? Falando em mercado de luxo, a gente fala muito no que o cliente de alto padrão espera dessa nova tendência, desse novo mercado, como nós profissionais temos que se comportar em relação a isso, porque eu entendo que quando o cliente nos contrata, ele busca um design personalizado. Nós estamos ali justamente para criarmos algo que ninguém criou, né? Algo muito
específico para ele. Como que é essa tendência hoje quando a gente vê algo tudo muito repetido? Que é exatamente o oposto do que prega hoje o luxo contemporâneo, né? A gente passou por um grande período em que aconteceu sim, o luxo era associado à ostentação, grandes marcas, o valor, o preço das coisas, não o valor das coisas. E é um abismo entre o preço e o valor. Então, o mercado de luxo atual, a gente inclusive tem muito sobre o termo quiet luxury, em que você cria experiências, você cria exclusividade. Então, o mercado de luxo atual, contemporâneo, eu gosto de falar mercado de luxo, né? Não é só mais a palavra luxo, que ela é muito má associada à ostentação. Não. O que é o verdadeiro mercado de luxo? É você propiciar experiências. E, às vezes, para uma pessoa, a experiência é ter tempo. Então, você entregar um apartamento de chave fechada, né, que a gente brinca, que chega, tem até comida, dependendo para o público, isso é o luxo. Dependendo do público, o luxo vai poder ser a pessoa ir exclusivamente numa loja, desenvolver um produto exclusivo para a loja, então, por aquela loja, né? Então, a gente precisa entender quem é o cliente. Ele não é somente como uma pessoa que vai comprar uma marca para ostentar. O mercado de luxo hoje é baseado na experiência, no que eu vou ter de diferenciado, que não necessariamente, né, tem uma logo lá dizendo que custou tanto. Quando a gente fala num design personalizado, a gente também vai para uma linha que é um design autoral. Você trabalha na arquitetura em várias escalas. Como você vê esse design autoral? Esse é um dos caminhos a gente chegar exatamente na experiência no mercado de luxo, né? Então, eu comecei minha carreira na arquitetura desenhando mobiliários, né? Eu só fui mudando sempre de escala. Continuo trabalhando com projeto arquitetônico, mas desenvolvo mobiliário autoral. E nele a gente consegue experimentar isso exatamente, né? Como que a gente vai atender demandas específicas. Então, inclusive, eu consigo trabalhar o design biofílico no desenvolvimento do mobiliário. E isso também é uma forma que você pode tanto criar para a indústria produtos exclusivos, mas dentro do design autoral, especificamente para aquele cliente, né? Ele também pode ter um produto. E esses termos, esses conhecimentos de design biofílico, de mercado de luxo, não importa a escala, a gente consegue reproduzir desde, né, o edifício, o interior, o mobiliário que eu desenvolvo até, né, os meus produtos aqui de acessórios, eu acabo trabalhando essas várias escalas, né? E isso você tem uma exclusividade, né? Então, um trabalho, por exemplo, feito à mão, né? Quantos iguais a esse vão ter? Então, o luxo acaba sendo a exclusividade. E como tu vê, assim, qual é a tua principal assinatura dentro de um design personalizado, dentro da peça que você desenvolve? Parabéns, achei belíssima essa tua peça, esse teu colar. Então, falando nessas macro e micro escalas, como é que é a assinatura da Marina? A minha assinatura, sem dúvida alguma, é a brasilidade, sem cair no clichê da brasilidade. Mas o Brasil é o país com maior diversidade de madeiras do mundo. Então, eu tenho uma marca registrada de trabalhar com madeira, desde o mobiliário, os produtos, né, nos meus projetos também. E eu gosto de sempre ter um conceito, uma história por trás. Todo produto que eu desenvolvo tem uma história, né? Então, às vezes é uma vivência coletiva, às vezes é algo individual. Então, uma vez uma indústria me deu um desafio de fazer um mobiliário de área externa curvo. Então, eu fui para uma vivência pessoal, mas que é coletiva também. A minha vozinha querida morava nos primeiros prédios de Blumenau e ele tinha uma sacada com balaústres, né? Aquelas curvas do balaústre, que é uma memória que está se perdendo. Inclusive, no prédio dela, eles já trocaram a sacada e não tem mais o balaústre. E essa inspiração daquela curva foi para o meu mobiliário. Então, quando eu conto a história do produto, ele não é, eu fiz porque eu quis. Ele tem sempre um vínculo, né? Então, sempre tem algum tipo de conceito que pode até ter uma origem pessoal, mas que as pessoas reconheçam também. Então, isso você cria memórias afetivas, você cria conexão com o produto também. Então, eu gosto sempre disso, trabalhar com madeira, quando eu posso, nem sempre eu posso, né? Mas quando possível eu trabalho, aplicando design biofílico, inclusive, e também sempre associar um conceito. E o prédio da minha avózinha era Vila Rica, e esses produtos se chamaram depois Vila Rica também. Então, é um exemplo aqui que veio agora na minha cabeça, como eu sempre vinculo alguma história. Nós, arquitetos, a gente gosta muito de falar em conceito, né? A gente entende que uma boa arquitetura ou um bom design, ele parte de um bom conceito.
A gente tem visto muitas vezes aí uma arquitetura não sem conceito, mas uma arquitetura que ela busca muito mais um apelo estético e não tão funcional. Qual é a tua visão em relação a isso? É a massificação, a gente tem hoje um sentido de urgência em tudo, né? Então eu acho que um pouco até vem por isso, é a urgência que a gente está no celular, toda hora a gente recebe um WhatsApp e as pessoas acabam, não, a gente precisa resolver rápido esse projeto e isso você vai minando a sua criatividade. Então o ser produtivo ou às vezes ou a insegurança, né, de criar coisas novas, a gente acaba fazendo muitos projetos, né? O que a gente vê no mercado, Ctrl+C, Ctrl+V. E até o uso do conceito me policia para não cair no Ctrl+C, Ctrl+V. E eu acho que isso é muito fruto, em partes de segurança, mas em partes também da nossa, dessa demanda, né, do tudo para ontem. Então, as pessoas estão com medo de ousar, estão com medo de testar, estão com medo de... Vou pensar num conceito, vai demorar mais? Vai demorar mais. Mas o teu resultado vai ser muito mais exclusivo e único. E quando a gente fala em design, a gente também lembra da Feira de Milão do Salone, né? Como foi para você ter esse reconhecimento do Salone, que é uma feira tão importante na nossa área? Nossa, a gente não adianta, né? Todo mundo que é da área de arquitetura e design tem como, né, um sonho, ou já foi, ou gostaria de ir uma vez na Feira de Milão, porque ela é a meca do design por mais de uma semana, né? A gente tem a semana do design lá e você respira design. Então é uma experiência incrível. Já tinha ido algumas vezes lá, ou só para conhecer, ou só para pesquisar. Já tinha trabalhado dentro do stand de uma das indústrias que eu desenho, mas esse ano foi especial porque eu ganhei uma premiação, né? Para estar dentro do Salone, a gente tem o Fuori, que também tem mostras maravilhosas, mas dentro do Salone, com uma premiação para uma linha de mobiliário criada aqui com brasilidade, trazendo como conceito a araucária, que é uma espécie quase que exclusiva do Brasil. Então é muito especial que a gente vê, não a gente copiando o que vem de fora, mas a gente mostrando o que é o Brasil lá fora e aceitação. Nossa, além de ter ganho prêmio, mas a aceitação lá de gente do mundo inteiro falando, nossa, que legal, com desenho do Brasil, sem ser cópia do que vem de lá. E como você vê hoje o design brasileiro lá fora? Tu acha como o design brasileiro está sendo visto? Esse foi um exemplo, né? Eu estava dentro, né, dentro dessa premiação do Brazilian Furniture, dentro de um stand gigantesco do Brasil, e ele não parava de receber gente, foi um burburinho, as pessoas realmente interessadas em ver o Brasil. A gente ainda tem muito complexo de vira-lata, de achar que a gente não tem esse borogodó todo, mas a gente tem e muito. E quando a gente leva, assim, teve muitas mostras do Brasil, sempre tem no Salone, exposições específicas dos brasileiros, elas têm fila de espera. Então a gente tem sim uma vontade do mundo conhecer a gente. E às vezes a gente não acredita que o mundo queira nos conhecer. E o que a gente pode esperar aí da Marina, um spoiler aí do que vem para os próximos anos? Olha, muito produto. Eu estou, assim, com algumas indústrias que já me contataram, estou desenvolvendo linhas. Só que a maioria eu não posso contar detalhes, né? Ai, a gente queria. Vem dentro do processo. Então, estou trabalhando, né, desde dos acessórios, mas também com outros materiais, porque recebi esse desafio de não só trabalhar madeira, que eu gosto, mas quando a mente criativa vai, a gente vai longe, né? Então, desde tapetes, resina, então vem bastante coisa por aí. Nossa, muita coisa mesmo, hein? Eu tô ansiosíssima para mostrar, mas ainda não posso. Marina, quero te parabenizar pela tua trajetória, pela tua carreira, pelo belo trabalho que você desenvolve, por pegar a arquitetura em várias escalas tão diferentes, do macro para o micro, e em todas elas você desenvolver tão bem. Parabéns, acho que nós arquitetos ficamos muito felizes de termos colegas que trabalham em várias escalas diferentes com uma qualidade tão grande como é o teu trabalho. Parabéns e te desejo todo sucesso. Ai, Dani, muito obrigada, um prazer estar aqui contigo, tu és ótima. Gente, obrigada. Tá. Marina, mais uma vez, obrigada. Pessoal,
Fiquem ligados no próximo episódio. Ai, E aí,